Ok aqui? Pode entrar, ok. Já tá rodando, já estamos entrando no ar já. Já estamos entrando no ar, já estamos em conexão já com Lisboa. Olá, meus amigos e amigas. Mais um programa Mundo Sem Fronteiras, uma parceria entre Portugal e Brasil pela Rádio Movimento Portugal Online, lá em Lisboa. E hoje nós temos um convidado super especial. Ele faz parte da história brasileira. Ele é o Vivaldo Barbosa, advogado, constituinte, deputado federal por vários mandatos e líder de bancada, e se foi secretário de Justiça no Rio de Janeiro do governo Leonel Brizola. Meu caro Vivaldo, seja muito bem-vindo ao programa Mundo Sem Fronteiras. Muito grato de estar conversando com você aqui no Mundo Sem Fronteiras, mas muito honrado de estar conversando com os amigos aí de Lisboa, essa terra encantadora, é a nossa raiz fundamental, né? E especialmente estar conversando hoje, 2 dias após o cinquentenário da Revolução dos Cravos. Nós aqui, trabalhistas do nosso movimento, o trabalhismo, nós fizemos uma homenagem à Revolução dos Cravos, fizemos uma saudação à Revolução dos Cravos, né? Que realmente é uma das coisas encantadoras que aconteceu aí no século XX, aquela revolução, né, popular, profunda, da vida de Portugal, rompendo com o fascismo, rompendo com a ditadura e apontando realmente um novo caminho de uma maneira tão especial na Europa, que efetivamente causou grande trauma no Império, grande preocupação no Império, e eles vieram agir, tentaram barrar o avanço da Revolução dos Cravos, enfim, mas a democracia ficou, né, o autoritarismo, o fascismo foi superado, de maneira que não posso conversar, deixar com você aqui e com nossos amigos em Lisboa, sem lembrar daquele Claro. grande fato tão bonito que foi a Revolução dos Cravos. E ninguém segura a liberdade, né, Vivaldo? Ninguém segura, né? Quando a moçada vai para a rua, ninguém segura. E Vivaldo, meu caro, eu queria saber a construção do ser Vivaldo Barbosa. Como é que foi a sua infância? Olha, eu tive minha infância em uma vila, né, do interior do Brasil, lá junto à Serra do Caparaó, uma área de café. Vivi muito com café, com cafeicultores, né, com essa produção de café. Minha escola foi uma cidadezinha pequena, numa vila, escola primária. Depois fui para uma cidade um pouquinho melhor, onde tinha colégio de padres. Eu fui ser interno em colégio de padres, maneira que isto aí enfim, foi muito responsável pela minha formação, pela minha compreensão das coisas, que é a fase aí, né, dos 10, 11 até 15, 16 anos, 17 anos, eu vivendo um ambiente aí que tinha as questões aí religiosas católicas muito fortes, mas ao mesmo tempo gente que também tinha uma visão, né, de Brasil e do mundo aí que me inspiraram muito. Tinha realmente alguns padres ali que me inspiraram muito, né? De maneira que eu me formei assim, até vir para o Rio de Janeiro, fazer vestibular, entrar na faculdade de Direito e aqui realmente viver, né, esse esplendor de uma cidade grande, movimentada, né, enfim, de mobilização, na época de Mulheres, mobilização. bel... Mulheres belíssimas na praia, mulheres belíssimas, né? É o Jardim do Éden. Mas aquele momento que eu vim para aqui, no ano de 1960, 61, aqui no Rio havia uma movimentação política muito forte.
aconteceu a renúncia de Jânio Quadros, aquela movimentação de Leonel Brizola pela posse do João Goulart, o governo João Goulart. Então, enfim, movimentação política forte, ambiente de greve, né, e até vir aí o golpe militar de 1964. Então, foi um momento que eu fiz aqui a minha faculdade de Direito, um momento muito efervescente, vivendo traumas do golpe militar, né, mas um momento também, por isso, muito efervescente, de maneira que essa aí foi uma parte da minha trajetória, uma parte da história do Brasil, né, que, como todo aí o ser humano, você, como foi o ser, né, desse ser humano aqui, todo ser humano realmente vive aí, quando vive esses momentos assim mais dramáticos, mais fortes, sem dúvida alguma, ajuda. Eu agradeço, enfim, ter vivido aqueles momentos fortes na vida brasileira. Agora, Vivaldo, desde a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, sempre teve uma parceria, né? Ou era elite militar, ou era elite econômica, ou era a economia e os militares, as elites articuladas, né? O povo só via trocar a placa, né? Do sinal, né? Então, os militares sempre foram golpistas, né? Sempre teve nas grandes manifestações e mudanças brasileiras, os militares sempre teve ali conspirando, né? Porque você vê, por exemplo, a questão do Getúlio em 54, o suicídio, né? Então eles já estavam ali tentando derrubar, né? Aí seguraram um pouco, aí em 60, né? Não queriam a posse, né? O Jânio renuncia, né? Era a UDN de porre, né? E aí o Jânio renuncia e não queria o João Goulart, o Jango, né? E aí deram uma saída parlamentarista. Então os militares sempre ali, com medo do Jango, das reformas de base, né? Essa coisa toda, né? Como é que você vê o papel dos militares, né, na sociedade brasileira hoje em dia? Porque parece que eles resolveram não acampar, né, a aventura do Bolsonaro, né? Não, pelo menos o chefe do exército não topou, né? Como é que você vê o papel dos militares naquele momento histórico, na década de 60, o papel do general Golbery, que era o mentor intelectual, que escreveu, né, Geopolítica do Brasil. Como é que você vê essas personalidades e esses grupos naquele momento? Porque o mundo naquele momento estava pegando fogo, né? Já que você puxou em papel e momentos dos militares nas fases mais anteriores da vida brasileira, é bom a gente realmente recordar, enfim, retomar um pouco isso aí. Os militares tiveram sempre esse papel aí que não foi de uma linha reta, muito pelo contrário. Você veja que o Exército Brasileiro foi um dos responsáveis pela unidade nacional, né? Enfim, eles ajudaram a manter um Brasil unido aí desde a independência, né, no século XIX, tiveram um papel muito importante aí. Eu sempre me lembro de que, além dos militares, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica e os Correios tiveram um papel muito forte na unidade nacional durante o século XX, né? E depois, não podemos deixar de dizer realmente que na República os militares também tiveram um papel importante, né, na construção da República Brasileira. Ok, eles fizeram a República sem muito rumo, muita definição e entregaram a República para as oligarquias. E, enfim, aquele movimento republicano também, né, brasileiro tinha aquele ambiente oligárquico, né? Enfim, as elites brasileiras, né, sempre tentando dominar o processo político brasileiro e quase sempre conseguindo. Mas depois você teve realmente as dissidências militares constitucionalistas, né, e até a, a grande caminhada, a grande marcha, né, que foi a Coluna Prestes no Brasil, né, e a própria depois configuração da Revolução de 30, que eles tiveram muito dentro da Revolução de 30, que mudou muito o Brasil.
tornou o Brasil mais moderno, né? E incorporou as massas brasileiras realmente, né, dos trabalhadores, através da legislação trabalhista, da Previdência Social, que surgiu com a Revolução de 30, que surgiu, né, com Getúlio, sob a liderança do Getúlio, com o trabalhismo no Brasil, essa visão do trabalhismo no Brasil. Ali também teve participação militar. Agora, o que eu acho realmente um momento crítico foi quando o Brasil entra na guerra, ao lado dos Estados Unidos, até muito dependente, né, de material e elementos bélicos dos Estados Unidos, há uma aproximação em áreas do Exército Brasileiro com o Exército Americano. Essa aproximação realmente veio marcar a história das Forças Armadas do Exército Brasileiro daí para frente, né? Ali, nesse contato, houve uma aproximação, como aconteceu em outros países. Em outros países aconteceram isso também, a aproximação do Exército Brasileiro com o Exército Americano. E aí surgiu essa linha aí, né, de ligação de setores das Forças Armadas, do Exército, com a orientação americana liberal, ok, contra o nazismo e tal, mas ao mesmo tempo realmente de considerar os Estados Unidos o centro do império. E áreas do Exército Brasileiro assimilaram isso, passaram a considerar, né, os Estados Unidos o centro do império. Houve uma área nacionalista, que até teve mais dominante, de maioria, nas Forças Armadas, um movimento que, inclusive, ajudou a fundar a Petrobras, participou da luta do Petróleo é Nosso, né, gente da área militar. Enfim, alguma parte do Exército ajudou a garantir a posse do João Goulart, comandado lá pelo General Brizola e pelo Terceiro Exército do Rio Grande do Sul. Isso aí foi Mas, corajoso, hein? Isso foi épico, hein? Isso foi épico, hein? no Isso momento, aí não foi. É uma coragem tremenda, hein? Brizola aí nesse momento, pelo amor, hein? não, aquele momento ali foi um momento histórico muito marcante, né? Que o Brizola, né, teve a coragem de desafiar o Exército, mas teve adesão de boas áreas do Exército, por isso conseguiu dobrá-los. Jango toma posse, mas aí é evidente que as questões aí da Guerra Fria, as questões internacionais continuam muito fortes e vivas, e o governo João Goulart assumindo uma postura nacionalista e uma postura popular, é evidente que os setores conservadores ligados aí a áreas do Exército, ligado, né, ao Império, eles derrubaram o João Goulart, né, fizeram o golpe de 64, né, e aí Agora, ô dominaram. Vivaldo, até chegar aí, é assim, porque os escritos do general Golbery, ele faz uma demarcação clara. Do lado do bloco, você tem China, né? Mao Tse-tung, a Revolução Chinesa, você tem Cuba, Fidel, Che, né? Então você tem a Rússia, né? União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi a Revolução em 1917. Então ele divide em dois blocos, né? O bloco ocidental, o bloco oriental, e aí duas visões de mundo, né? Uma visão de mundo capitalista e uma visão de mundo comunista. Então o mundo estava dentro dessas duas dobras, né? Você acha que naquele momento havia algum perigo, você que viveu a história na pele, você acha que havia algum perigo do Brasil se transformar naquele momento, na década de 60, algo como um país comunista, uma China continental, que era o medo, inclusive, do Kennedy nos Estados Unidos, porque o Lacerda, né, da UDN, o Lacerda aí do Rio de Janeiro, ele ia lá e ficava pentelhando os americanos. Olha lá, os caras querem fazer uma China comunista lá, coisa e tal, porque ele queria ser presidente, né? Depois os militares passaram a rasteira nele. Então, como é que você vê isso? Havia essa possibilidade do Brasil, em 60, virar comunista? Não, isso era a reprodução realmente de uma visão estreita do mundo, né? Porque era o interesse do império. Essa doutrina foi vinculada ao Brasil, como eu disse, você aproximou-se, os militares americanos aproximaram-se dos brasileiros, chegaram a fundar a Escola Superior de Guerra aqui no Brasil, muito nesta linha, muito sob inspiração, né, das escolas militares americanas.
Era que esse grupo aí, enfim, reproduziu de maneira estreita o que estava em jogo no mundo naquele momento, né? E o Brasil tem a sua importância no mundo, né? É um país que poderia ter tido personalidade ali forte para assumir o seu caminho, como é o quadro de hoje, né? O Brasil realmente também no quadro de hoje pode assumir o seu papel, assumir o seu destino, né? Como um país importante que é. Então eles simplificaram muito a questão política ali nessa história de comunismo versus capitalismo, liberalismo versus capitalismo, simplificaram a história e não reservaram nenhum papel para o Brasil nessa história. Era apenas um setor coadjuvante de um lado. E não era este o caminho que o Brasil queria, né? Precisava seguir, e começou a seguir com o João Goulart, até com o Jânio Quadros, ele chamou o DN de porre, né? O Jânio Quadros aí foi eleito por áreas conservadoras, mas teve atitudes muito importantes, porque naquele tempo também o mundo vivia aquele ambiente dos chamados não aliados, que não queria nem uma coisa nem outra, como o Egito com Nasser, como a Índia com Nehru, né? Como a Indonésia, né? Com o Sukarno na época. Enfim, o Brasil ali, o mundo vivia outras possibilidades. E o Brasil estava caminhando por isso. O próprio Jânio Quadros instituiu uma política externa independente. O Jânio Quadros ele visitou Cuba ainda em campanha, né? Então, era uma coisa ali que o Brasil podia ter outro caminho, estava tendo outro caminho, estava Agora, construindo. Então, eles simplificaram essa história aí, reproduzindo a linha política e ideológica de interesse do Império. E aí foi o descaminho todo que se teve na história. agora, Vivaldo, você acha que as condecorações, né, ao Fidel Castro no Brasil e depois ao Che Guevara e a viagem do Jango à China criou os elementos também numa ala mais reacionária das Forças Armadas, esse medo do comunismo? Você acha que tinha alguma coisa assim? Ou eles queriam meter a mão no poder e vamos usar o comunismo como ideologia, ou havia um medo de fato? Não, enfim, é a postura, né, política que o Brasil, que esses grupos assumiram no mundo, né? Assumiram esse lado aí, você mencionou Golbery, Castelo Branco, tal, todos tiveram essa relação muito estreita com as Forças Armadas Americanas e os interesses do Império, tá? E todos aqueles que tentaram resistir à posse do Jango e depois deram o golpe, é desta linha política. Então, é uma linha política ideológica que prevaleceu no golpe, dominou o país durante o golpe e ressurge de vez em quando, como temos assistido aí nos tempos recentes, né, com esse conteúdo fascista que nós estamos vendo por aí. E é uma coisa incrível, porque é um conteúdo fascista ao mesmo tempo ligado aos interesses dos grupos econômicos, ligado ao império, né? Ligado a uma política econômica liberal, extremamente liberal, ultraliberal, né? Enfim, essa contradição em que eles vivem, né? E você sabe, e você Quando sabe que naquele momento, tanto agora quanto naquele momento, desculpe, não havia esse conflito político dentro do Brasil, com esse conflito de esquerda e direita daquela maneira, comunismo versus liberalismo daquela maneira, não, era tudo por jogo dos interesses dos grupos econômicos do império. Desculpe. claro, agora, não, eu que estava te cortando, eu peço desculpas. Vivaldo, agora é o seguinte: se você desmonta os sindicatos, se você desmonta as centrais sindicais, você coloca tudo na mão desse ultraliberalismo. Porque quem é que vai sair às ruas para fazer frente aos desmandos do poder? Então é complicado. Eles jogam direitinho o jogo, né? Eles sabem jogar, eles não são, né? Apesar que tem uns patetas no meio, né? Que a gente conhece bem, mas tem uma estrutura por trás que sabe pensar. Se você desmobiliza os trabalhadores, quem é que vai sair nas ruas para fazer as reivindicações, as manifestações pela democracia, pela liberdade? Então é complicado, né? Aí eu queria saber o seguinte, que você também sentiu na pele. Como é que foi o AI-5, o Ato Institucional número 5, né?
Ele é instituído em 68, Costa e Silva tem um AVC, sai de cena, assume uma junta militar, aí vem o Médici. Aí é o momento mais barra pesada da história brasileira, né? Como é que foi esse momento e como é que vocês circulavam nesse momento pelas cidades, né? Porque o medo, o pavor devia ser terrível, né? Aqueles foram os momentos mais sombrios da vida brasileira, né? Um momento muito sombrio, né? E o regime militar atingindo o seu ápice, né? E porque também, né, a população brasileira, os setores começaram a se mexer, né, nas universidades, na academia, né, e até no povo, manifestações aí, a chamada manifestações dos 100 mil aqui no Rio de Janeiro, de artistas da cultura, né, o povo vai se mexendo da maneira que pode aí. Então, aquele foi um momento sombrio. Alguns não tiveram outras opções a não ser até partir para a guerrilha, né? Não era o meu temperamento, enfim, fomos sobrevivendo aí, como alguns diziam, estamos no exílio aqui dentro, né? A gente apenas observava, sobrevivia aí e tal. Mas eu diria a você o seguinte: você mencionou a questão das centrais sindicais, tal, ok, tem um papel muito importante, mas eu diria o seguinte: realmente as grandes resistências e momentos de transformação no Brasil foi feito pelo povo brasileiro. Lembramos agora da questão aí da posse do João Goulart, a questão da legalidade com o Brizola, né? Teve uma liderança, teve uma vontade política definida ali, né? E o povo se mexeu, se manifestou, venceu os militares na época, né? João Goulart toma posse. Depois nós tivemos o episódio aqui da luta pela anistia, né? Também o povo se mexeu, não foram movimentos de massa, mas foi um movimento que atingiu a consciência de muita gente, né? E o povo brasileiro estava se mexendo ali um pouco. Depois a campanha das diretas, né, que foi feita uma coisa do povo brasileiro, porque teve uma vontade política para isso aí. Então, por cima das organizações, por cima, você tem que criar uma vontade política para mexer com o povo, para o povo sentir realmente que há caminho político e, enfim, as coisas acontecerem. Então, essa questão, hoje no Brasil, como foi em fases anteriores, é a questão da construção de uma vontade política, que é capaz de arrastar as coisas, de enfrentar e definir um destino para o Brasil, né? Fazer com que o povo brasileiro seja dono do Brasil, né? Toda a sua dimensão, que defenda os interesses nacionais diante do jogo aí do império, que império sempre existiu, vai existir ainda durante muito tempo na história da humanidade, mas cada povo, cada país vai construindo o seu caminho, o seu destino. Isso se constrói com uma vontade política, que é efetivamente hoje o que nós precisamos no Brasil, essa mobilização do povo em torno de uma vontade política, de um projeto de nação, de um projeto de Brasil, de um projeto de país. Eu acho isso é que marca a nossa história e é o desafio que nós temos daqui para frente. Agora, Vivaldo, eu estava vendo um documentário sobre o Henry Kissinger, que foi secretário de Estado do governador do governo Richard Nixon, né? Que assume em 69 nos Estados Unidos, depois cai no Watergate, né? Genial, né? Vamos espionar o Partido Democrata no Watergate, né? Puta, lunático total, né? Sem noção, né? Enfim, e você percebe que o Estado, quando entra em ação, ele joga pesado, né? A CIA, os caras jogam pesado, né? Jogam pesado até hoje, né? A gente está vendo aí essa guerra horrorosa, né? Israel massacrando palestinos, né? Em busca do Hamas que não encontra, né? Não encontra o Hamas e não consegue libertar os reféns e vai massacrando idosos, crianças, mulheres. Uma vergonha, né? Uma vergonha. Netanyahu é extrema direita, outra parte daquela judeusada lá é extrema direita. Então, o extremo geralmente é um negócio horroroso na história da humanidade, né? Não dá certo. Então, os estados eles são muito beligerantes, né? Claro, eu não quero ter uma visão utópica aqui, romântica, né? Mas
Você acha que não dá para os estados entrarem na diplomacia antes de fazerem guerras? Está vendo, por exemplo, também a Rússia, né, a Ucrânia, a OTAN chegou longe demais, né? Não é terrível isso? Porque isso afeta a vida de milhares, milhões de pessoas que querem viver sua vida da forma comum, adequada, né? Criar seus filhos, ver sua vida em paz, né? Então vira um jogo, uma loucura, né? Você vê, por exemplo, o nazista em 45, os nazistas na década de 40, né? Pô, incineraram 6 milhões de judeus, né? Uma loucura, né? Como é que você vê essa coisa do papel do Estado, né? Esse Estado beligerante, imperialista, que vai para cima dos países, toma conta dos seus recursos naturais, faz tudo o que for possível para derrubar todo mundo. Você vê o Allende, por exemplo, no Chile, né? Bombardearam, né? O Palácio de La Moneda, uma coisa horrorosa, né? Eu esqueci o nome do general agora, de bigode, depois se exilou lá na Inglaterra com a Thatcher. Esqueci o nome dele, Pinochet. O Pinochet, né? O Pinochet foi brutal, terrível também. Como é que você vê essa coisa desse Estado beligerante e belicista? Olha, desde a construção do Estado-nação, né, já aí a partir dos anos 1600, 1700 na Europa, 1500 na Europa, começaram a se constituir o Estado-nação. Desde essa ligação, né, que se chamou aí do Estado-nação, o Estado participa de uma maneira decisiva aí no destino das coisas, né? Eles, como se diz agora, fazem a guerra, os estados fazem a guerra, mas, ao mesmo tempo, essa questão do Estado, que aí liga-se à questão aí das ideias iluministas, liberais, né? O Estado ele pode ser o caminho de aglutinação das populações, do povo. Claro. O Estado democrático é o caminho do povo participar, é a forma do povo participar, que aparece em alguns momentos da nossa história. Nós acabamos agora de relembrar a Revolução dos Cravos aí em Portugal, aquele momento bonito ali, né? E aquilo realmente ali foi essa manifestação do povo que estava construindo um novo Estado em Portugal, e construindo um novo Estado em Portugal, né? Com liberdade, né? Com garantias, né? Enfim. Isto aí, o Estado tem esse papel, né, fundamental nos povos. Hoje tem esse papel fundamental, né? Fazem a guerra, fazem a paz, atendem os interesses dos grupos econômicos, eles atendem o interesse, né, de uma vontade nacional que possa dominar. A questão básica é nós fazermos esse Estado democrático, porque o Estado nacional democrático ele pode aglutinar a vontade e as necessidades do povo, ele pode definir, né, as necessidades do povo e atender às necessidades do povo. É que a história da humanidade está ligada ao papel do Estado, né, que é inevitável. Mas você constrói o Estado, de diversas maneiras. A história está mostrando aí, de diversas maneiras. Nós agora estamos na possibilidade de construir esse Estado brasileiro democrático para atender os nossos interesses do povo e da nação e entender os interesses das diversas áreas, né, de trabalhadores, das diversas áreas da vida brasileira. Agora, o Estado depende e se vincula a uma vontade política, que pode ser um jogo internacional de impérios, pode ser, como você lembrou aí a questão aí da OTAN, a OTAN realmente desempenha esse papel aí hoje horroroso na nossa história, uma aliança militar, quando não tem sentido aliança militar, não tem sentido no mundo uma aliança militar desde o fim da União Soviética, né? O fim da polarização da Guerra Fria. Ok, se existia razão naquele momento, muito menos agora, de uma aliança militar. A aliança no mundo tem que ser contra a fome, né, pela saúde, né, pela habitação, pelo bem-estar dos povos. Aí sim os povos e os países podem fazer aliança.
uma A aliança, inclusão, né? uma aliança militar não tem sentido a não ser atender aos interesses da indústria bélica, como eles estão fazendo, né? E aí assume os povos, as nações, os estados assumem posturas aí políticas, geopolíticas para atender a interesse desses grupos econômicos, né? Mas eu reitero para você, né, que através do Estado você pode atender às necessidades de um povo, definir as necessidades de um povo, atendê-la e construir efetivamente uma nação, um país em que se pode vigorar a liberdade, pode vigorar a justiça e pode vigorar o domínio dos recursos naturais estratégicos. Nós estamos hoje aí em que o Brasil chegou a construir o domínio do Estado brasileiro sobre os recursos estratégicos nacionais. Aí, a partir do liberalismo, começou a se evaporar, jogar para fora, entregar isso aos pedaços aos grupos econômicos. E agora é o momento de recompor isso aí. O que, infelizmente, nós ainda não estamos vendo essa ideia, essa vontade política de retomar o domínio dos estados, dos setores estratégicos brasileiros, porque sem dominar os setores estratégicos brasileiros, nós não vamos construir realmente um país com presença no mundo. Essa é uma coisa que nós temos que definir e os estados ajudam nesse processo, desde que sejam estados democráticos. Exatamente. O Estado beligerante que eu sou contra, né? Eu acho que esse Estado beligerante que invade, derruba, dá golpes, esse aí é terrível, né? Agora, a questão de Israel e Palestina só vai se resolver, a gente está falando isso há décadas, com o Estado palestino. Né? Os palestinos têm o direito a ter um Estado seu, a uma crença sua, ao território, né? Isso é fundamental. Sem isso, não vai se resolver o problema do Oriente Médio. Isso é uma ilusão, vai continuar havendo guerras, vai continuar havendo conflitos, porque não adianta. E a pergunta que eu faço tudo bem, o Hamas, o Hezbollah, o Houthis não aparecem do nada, né? Esses grupos não aparecem do nada, né? Há uma provocação que faz com que essas pessoas apareçam também, né? Por que eles aparecem? Por que eles se tornam terroristas? Essa pergunta que tem que se fazer, essa reflexão mais profunda, né? Então, o Estado palestino é para ontem, né? Precisa ter essas condições dessas pessoas viverem com forma de dignidade. Israel também tem direito ao seu Estado, então eu acho que tem que conviver em paz. E o mundo, a ONU, tem que entrar nesse jogo, apesar da ONU estar meio capenga, né? Não está decidindo muita coisa, né? Já faz um bom tempo, e isso é fundamental, né? Para ter o equilíbrio do Oriente Médio, né? Sem dúvida alguma, né? Foi o grande erro da história ter criado o Estado de Israel e não ter criado simultaneamente o Estado palestino, né? E a história caminhou dessa maneira aí, realmente horrorosa, que está caminhando naquela região do mundo ali. Agora, você está descrevendo as coisas que estão acontecendo inaceitáveis, né? A guerra ali, a ocupação de território, o domínio, né, de um povo sobre outro ali, né? É uma coisa inaceitável. E você puxou a questão. O Estado palestino é que pode garantir uma vida ali realmente de harmonia, né? Uma vida independente para aquele povo, sem opressão, que aquele povo está sofrendo aí há décadas e décadas. Houve esse grande erro na história. Em 1948, se fez pela ONU o Estado de Israel, que era inevitável, ok, uma coisa que foi construída, é inevitável. A história caminhou e caminharia de uma maneira correta para a instituição do Estado de Israel. Aquilo tinha que acontecer. Bem, mas tinha que acontecer também o Estado palestino. Não poderia Claro. ter deixado dessa maneira que deixou. Agora, isto aí, é evidente que aquela região é uma região muito dramática, porque é uma região que veio aí no fim do século XIX, início do século XX, o petróleo começou a jorrar por ali, né? Os interesses aí ingleses, franceses dominando aquela região, na sequência os interesses americanos. É difícil você prevalecer a racionalidade naquele ambiente ali, porque passou a prevalecer os interesses dos grupos econômicos, né? E hoje aí aquela região ficou importante para o destino
né, dos países, dos povos, da economia. Então, hoje é uma coisa dramática a gente assistir aquilo ali, né? Como é que nós convivemos com isso? Como é que nós aceitamos aquela situação? Então, como você está puxando aí no seu programa, nessa conversa aí com os nossos amigos portugueses em Lisboa, você está puxando corretamente aí essa questão que nós só podemos ter paz naquela região através da criação de um Estado, né? O Estado pode ser guerreiro, opressor, ou pode ser realmente um Estado vinculado ao bem-estar do seu povo, da sua população. Depende da construção desse Estado, depende da situação histórica que se vive, mas, acima de tudo, da vontade política de se construir realmente um Estado que traga o bem-estar do povo. Depende da vontade política que nós precisamos definir. Agora, Vivaldo, você tem uma grande experiência política, né? Você foi deputado federal por vários mandatos, você foi constituinte, e aí eu queria falar do PTB, né? PTB Getúlio Vargas, PTB João Goulart, PTB Leonel Brizola. Aí depois teve o interregno aí, que entrou na mão aí dos loucos de plantão, caiu na mão do Bob Jefferson, maluco de plantão, né? Que inclusive deu uma de Rambo com o Braddock, né? E saiu atirando na Polícia Federal, uma coisa assim surreal, inacreditável. Quando eu vi aquilo, eu falei, mas o que está se passando na cabeça desse ser? Está doente, né? E hoje vocês retomaram o PTB com a sua melhor origem, né, no sentido democrático, no sentido trabalhista, no sentido voltado para o coletivo, no sentido voltado para a liberdade, para a criatividade. Me conta um pouco em que pé que está o PTB e fala um pouco, se é que você pode falar alguma coisa sobre o PTB ainda, se ainda não é um projeto que está em andamento, ou você pode falar sobre ele. Podemos falar tranquilamente, aliás, desejo conversar aí especialmente com nossos amigos aí de Lisboa, os brasileiros que estão aí, os nossos amigos portugueses que acompanham a vida brasileira. Nós estamos recompondo, refundando o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, em cima do ideário político, do pensamento político, o trabalhismo. O trabalhismo aconteceu no Brasil aí a partir da Revolução de 30 como uma coisa brasileira, diferente do socialismo europeu, que nas suas diversas correntes, o socialismo é uma questão europeia, nas suas diversas inclinações, nas suas diversas correntes, e o trabalhismo é uma questão muito brasileira, surgida da dinâmica da vida política brasileira, com aos trancos e barrancos, como dizia o Darcy Ribeiro, apesar de tantos problemas, tantos recuos, tantas idas e vindas, mas é um pensamento político surgido aqui. Você vê que o que o Brasil tem de melhor, e agora na nossa história, é a legislação trabalhista, a previdência social, né? As estatais estratégicas para cuidar dos nossos setores estratégicos, a organização do Estado Nacional Brasileiro, a ideia do desenvolvimentismo, o Brasil superar o atraso, o povo brasileiro ser capaz de superar o atraso. Então, isso é um pensamento que foi construído nesse período, na década de 30, isso é o trabalhismo, que nós queremos recompor essa linha histórica desde aquele tempo. Queremos recompor essa linha histórica, retomar o trabalhismo para valer de verdade, não apenas como reminiscência histórica, mas como inspiração, que serve muito de inspiração para nós atuarmos no Brasil de agora, estarmos presentes no mundo agora, né? Porque é um pensamento político brasileiro, né? E que pode apontar caminhos para o Brasil de agora. Dizia você, né? Nós temos que retomar, né, os setores estratégicos brasileiros. Como é que o Brasil, né, com essa crise lá, essa guerra da Ucrânia, a questão da energia, como voltou forte como interesse do mundo, e nós vamos abandonar o domínio da nossa energia, como acontecendo aí com a Eletrobras, com parte da Petrobras que foi jogada aos cacos aí, né, para fora. Nós não podemos aceitar isso. Então, essa é uma inspiração do trabalhismo que nós colocamos no Brasil de hoje. Nós estamos aí realmente cuidando da vida
retomar a vida sindical brasileira destroçada pela reforma trabalhista e pela reforma da Previdência, né, que aconteceu no Brasil aí, de maneira exacerbada no governo Bolsonaro. Nós estamos retomando isto. Como é que retoma uma vida sindical brasileira forte, saudável, que defenda os interesses brasileiros sem garantia, né, de um recurso financeiro autônomo e independente, como era o imposto sindical, para os sindicatos terem autonomia do patronato e dos governos, para poder existir, para poder lutar, né? Como é que nós recompomos o salário mínimo? Há duas coisas no Brasil de. Inclusive, me permita aqui um pequeno adendo, um corte. O João Goulart deu aumento de 100% do salário mínimo quando era ministro do Trabalho do Getúlio Vargas e instituiu o 13º salário, né? Só para as pessoas lembrarem, né? Porque nós temos uma tendência a esquecer as coisas, né? Exatamente. E você veja que hoje o salário mínimo é um quinto, 20% do que foi quando foi fixado em lei em 1940. Hoje é um quinto disso aí. Significa que foi fixado o salário para atender às necessidades básicas de uma família com, né, alimentação, moradia, vestuário, etc. Hoje nós estamos decretando que boa parte do povo brasileiro, entrando de 30% aí, no mínimo, que ganha até um salário mínimo, ele tem que comer 1 quilo da carne que comia, um quinto da carne que comia, tem que comer um quinto do feijão que comia, um quinto do arroz que comia, porque ele só ganha um quinto, 20% do salário para a sua sobrevivência. São coisas inaceitáveis. Você vê realmente aí, eu disse, o salário mínimo e a aposentadoria são duas coisas que aconteceram na vida brasileira que são fantásticas. Você olha em volta realmente do Brasil como sobrevive, uma coisa ali, pior situação, mas a aposentadoria garante uma sobrevivência. E uma coisa Hoje, fantástica, né, Vival? A instituição do SUS, né? exatamente, uma coisa fantástica realmente que sobrevive no Brasil ainda hoje, que tem que ser recomposto, né? Então, o trabalhismo, nós hoje, enfim, nos voltamos para recompor essas lições importantes do passado e iluminar a nossa vida de hoje, apontar novos caminhos. É evidente que, como toda luta política, encontra aí as suas dificuldades, os seus obstáculos, né? Nós, assim que houve uma fusão do PTB aqui no Brasil com o Partido Patriotas no final de 2022, nós procuramos recriar o PTB. Recriamos. Mas aí o pessoal que participava do PTB, você falou em Roberto Jefferson, o pessoal que estava lá, alguns resistiram a isto, tentaram impugnar isso na justiça, perderam no TSE, perderam na justiça, mas isso fez com que o processo demorasse um pouco aí. Nós já estávamos organizados desde o início de 2023, mas só podemos nos constituir em novembro de 23, depois que o TSE homologou a fusão. E aí surgiu esse grupo que estava resistindo dentro do PTB, que é o que estava lá dentro do PTB, que participou da eleição aí do Bolsonaro, que participou dessas estripulias todas aí do Roberto Jefferson, todas as estripulias que ele fez, era o pessoal que estava lá dentro. Eles estão brigando com a gente para eles terem o direito de retomar o PTB, não os trabalhistas verdadeiros, trabalhistas de verdade. Isto vai ser decidido agora, até não sei quando que alguns vão nos ouvir aí, se é antes ou depois, mas dia 30, agora de abril, o TSE vai decidir essa questão. Nós estamos confiantes de que vai prevalecer realmente a nossa postura legal, jurídica muito forte, sem dúvida alguma, né? E a questão também política, porque nós somos os trabalhistas de verdade, que vão recompor o trabalhismo no Brasil. E os que têm realmente coerência, lógica em assumir um partido como o PTB, que já foi um partido de grande importância na vida brasileira. Agora, Vivaldo, trazendo agora para a atualidade, como é que você está vendo a questão no Rio de Janeiro da segurança pública, que você foi secretário, né?
Segurança Pública, do governo Leonel Brizola. Como é que você está vendo hoje em dia essa questão dos milicianos? Como é que você está vendo essa questão no Rio de Janeiro? Olha, só para dizer a você, eu fui secretário de Justiça do Brizola, mas como secretário de Justiça, coordenador das questões de segurança, justiça e segurança no Rio de Janeiro. Né? Olha, é a degradação política do Rio, a falta de autoridade. Porque essa questão aí das milícias, né, ok, tem as coisas próprias de banditismo no meio disso aí, mas isso surgiu na falência da autoridade no Rio de Janeiro. Olha, desde Leonel Brizola, governador do Rio de Janeiro, que não há no Rio de Janeiro um governador que imponha respeito, que imponha autoridade a toda a estrutura do Estado. Você veja que essa questão dos milícias surge aí dentro dos servidores públicos, quer na área civil, na área da polícia militar e outras áreas. São servidores públicos que deveriam estar enquadrados na autoridade do governante, sob a autoridade do governante. Agora, essa autoridade no Brasil, no Rio de Janeiro, desapareceu, né? Desde a figura de Leonel Brizola. Não há um governante com autoridade no Brasil, com condições políticas, morais de conduzir um Estado importante como o Rio de Janeiro. Então, aí foi um campo fértil para essa questão de milícias e que pode ser consertado com a volta da autoridade. Ok que isso não são coisas fáceis, não estamos falando de coisas fáceis, ainda mais na magnitude que atingiu nesses últimos tempos, mas o fio da recomposição disso é o exercício da autoridade, que é o que está faltando no Rio de Janeiro. Com o exercício da autoridade, você puxa muitas dessas coisas que estão acontecendo aí. Você puxa isso aí. Ok, sempre vamos conviver aí, teremos, enfim, a humanidade vai conviver com setores aí de banditismo aí dramáticos, horrorosos às vezes, mas não na dimensão que está o Rio de Janeiro, porque aqui a degradação política, a degradação da autoridade é muito forte. É preciso se recompor isso no Rio de Janeiro. Né? E isso que se espera, da gente recompor a política do Rio através de partidos políticos coerentes, que tenham a coragem de assumir as bandeiras que têm que ser assumidas, ver que é possível recompor isso aí, mas é um fio político que o Rio de Janeiro perdeu. E você lembrou do saudoso Darcy Ribeiro, né? Darcy É, Ribeiro, né? O povo brasileiro, né? Sensacional, Roma tropical, sensacional. Aí você pensa o seguinte, CIEPS, né? Poxa, tudo voltado para a educação, um projeto fantástico, sensacional, devia ser ramificado pelo Brasil inteiro, para os 26 estados mais o Distrito Federal, né? 27. Pô, e não fizeram isso, né? Pisaram na bola, né? Um projeto magnífico, né? O CIEPS, Darcy, um gênio, né? Gênio, né? Então, poxa, parece que a política brasileira foi degradando, né? A política brasileira foi se rebaixando, a política brasileira foi sendo engolida por uma demagogia, o populismo, né? Políticos ficam andando de jet ski, andando de motinha, entendeu? Em vez de trabalhar. Então você fala, pô, que coisa horrorosa, que atraso. E o PTB tá nessa linha de ação para lançar candidatos no Rio de Janeiro, nas próximas eleições ou nas outras eleições? Como é que está essa situação no Rio de Janeiro? você lembrou realmente aí a figura do Darcy Ribeiro, mencionamos anteriormente, uma das figuras mais espetaculares da intelectualidade da política brasileira, né, que nós conhecemos. A figura espetacular. Né? Nós, evidente que voltamos a organizar o PTB para a luta política e vamos partir para as eleições. Né? Só que a organização do PTB não está completa ainda. Nós temos aí 2 anos pela frente, assim que tomar a decisão agora no dia 30, 2 anos pela frente, para coletar assinaturas de apoio, que são em grande número, país afora, mas nós estamos organizados em todos os estados do país, vamos coletar essas assinaturas, e aí sim nós vamos ter um registro definitivo que nos permite lançar candidaturas. As nossas eleições não serão deste ano, nossas eleições serão de 2026. Apesar de estarmos participando do processo eleitoral agora, com gente nossa em alguns partidos, mas eles só podem se lançar
em outros partidos, partidos aí coligados, co-irmãos nossos. Nossos candidatos, vereador e prefeito este ano, estão nesta linha, mas a nossa eleição de 2026, né, que nós vamos retomar com a presença clara e nítida na política brasileira. E olha, nós vamos fazer diferença nisso aí, porque nós somos portadores de um pensamento político brasileiro, forjado no Brasil, nas condições do Brasil, que é o trabalhismo. Não é possível, uma das coisas que aconteceram no Brasil, e aqui, especialmente no Rio de Janeiro, a falta de orientação política, a falta de condução política, né? O vazio, né, que se abaixou aqui sobre o Rio de Janeiro. Você lembrou aí, né, a política do Brasil, do Rio, essa questão, essa aliança aí do fisiologismo, que circula aí com os recursos públicos de toda maneira, são os interesses de grupos econômicos e o fascismo, né, que ressurgiu no Brasil de maneira forte, aliás, como está ressurgindo forte no Brasil. O fascismo não está aumentando, ele tem essa dimensão histórica, né, e o fascismo existe aí na vida dos povos, né? Só que eles estão se organizando melhor, com recursos econômicos, usando aí o que nós estamos fazendo aqui de bonito, belo, que é usar a internet para nos comunicarmos aí, mas eles usam isso aí com muito recurso, né? Com muito recurso, jogam muito dinheiro em cima disso aí. Então, essa aliança aí, né, dos grupos econômicos, do fascismo e do fisiologismo, sem dúvida alguma, causaram um mal no Brasil muito forte. E o trabalhismo surgirá para enfrentar isto, para não caminharmos nessas linhas aí, para termos realmente, para mostrar que há outros caminhos, né, que o Brasil já experimentou e que pode retomar e experimentar agora como novos caminhos para o Brasil. O trabalhismo vai representar isto. Vivaldo, meu caro, sensacional essa entrevista, muito boa, esclarecedora. Você é um dos ícones da história política brasileira e eu fico muito feliz de ver que você ainda está na luta, ainda firme e forte. É isso que dá um grande sentido, né, para a existência humana. E para fechar, né, o que você quiser falar mais do brilhantismo que você falou, tenha toda a liberdade, toda a democracia. Esse programa é livre, você pode falar o que você quiser, muito mais do que você já falou. Então, meu caro, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço muito, né, de uma maneira, uma bela coincidência, nós estávamos conversando aqui 2 dias dos 50 anos da Revolução dos Cravos, não podemos deixar de referir isso aí. Muito contente de falar aí para a nossa gente, tanto brasileiro quanto os portugueses, é a nossa gente aí em Lisboa, em Portugal, era que você me propiciou um momento feliz de poder me dirigir isso aí. Como você disse, nós estamos na luta política. Todo ser humano está na luta política, de uma forma ou de outra, né? Essa atitude, essa atividade superior aí da sociedade, né? A política. Maneira que nós estamos nessa luta política, vamos continuar nessa luta política, e você, nesse diálogo aqui, propiciou um belo momento para todos nós, para mim. Fico muito contente, agradeço muito você esta conversa. Vivaldo, meu caro, forte abraço, tudo de bom. Um abraço, até a próxima oportunidade aí.